Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Lucas, capítulo 17, seguindo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu o céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder de fato salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí ajuntarão também os abutres. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, embora pereça demorando em defendê-los? Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se considerarem justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo que este desce justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças, trazia-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, a repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus
como uma criança de maneira alguma entrará nele. O jovem rico. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bons? Ninguém é bom senão a um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho conservado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus. Depois, vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O perigo das riquezas. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eis, os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus outra vez prediz sua morte e ressurreição. Tomado consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém. Vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios escarnecidos, ultrajados e cuspidos, e depois de o açoitarem, tirar-lhe a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. O sentido destas palavras dar-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que lhe diziam. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe a palavra de Jesus Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que me trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Que te faça? Respondeu-lhe: Senhor, que o torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia gloriando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar
hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então diz: certo homem nobre partiu para numa terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes